Muito bem, a gente aí de volta com o nosso Tarde Mais. Lembrando que para interagir com a gente, para falar com a gente, olha, nós queremos muito conversar com você, ouvir suas sugestões, as suas críticas, ouvir também as suas denúncias, saber o que está acontecendo na sua cidade, na sua comunidade, no seu bairro. E o canal mais rápido é o WhatsApp. 980 30 9133, 980 30 9133, para você falar com a gente. Quero agradecer aqui o Lopes, nosso querido detetive Ivan Lopes, que esteve aqui agora há pouco e deixou para mim de presente esse óculos que filma, tá? Portanto, gente, eu agora estou na praça, cuidado, tá? Encontrando comigo por aí, usando esse óculos, saiba que o senhor e a senhora estarão sendo filmados, tá? Filmados, portanto, comportem-se. Muito bem, gente, por falar em gravações, né, nós estamos aí ainda sobre o impacto de uma bomba que caiu sobre a República, que foi a revelação da gravação do Rudá, né, do Jucá, ó, o Rudá. O Rudá é o meu convidado, do Jucá. É uma gravação que realmente tem componentes bombásticos, eu acho que não tem outra palavra. E eu estou recebendo agora sim o Rudá Risse, que é um cientista político dos mais conceituados, e nós vamos falar exatamente sobre essa questão. Obrigado, Rudá. Eu que agradeço. Me desculpe aí, mata o homem, mas não muda o nome, né? Mas porque é rodagem. Não fiz gravação nenhuma. Ih, rapaz. Nem isso, em casa Isso fiz. aí tá desligado, tá, né, gente? Agora eu tô andando ressabiado, rapaz. Eu tô andando ressabiado. Rudá, e agora? Bom, vamos por partes. A primeira questão é o seguinte: se fosse só essa gravação já seria grave. Mas tem mais duas, da mesma pessoa. Mais uma gravação com o José Sarney. Sim. E com o Renan Calheiros. E quem ouviu diz que são duas gravações muito mais explosivas do que essa com o Romero Jucá. Por isso que foi anunciado hoje esse pacote econômico, antecipou para tentar criar um contrafato. Mas essa é a primeira parte, acho que, da história. O que eu sinto aqui, em primeiro lugar, foram 12 dias de um governo sem controle algum, desorganizado, sem preparação. Você imagine se fosse um evento de uma empresa, né? E a gente contratasse um pessoal para fazer o cerimonial. Tudo muito assodado, né? Como que teria sido? Né? Alguém iria começar a apresentação e falar, não é ele, é outro. Aí entra outro. E aí começa a apresentação e logo cai e vem outra pessoa no lugar. É isso que é o governo. É um governo que teve 3 ministros que anunciaram em 2 dias uma série de ações bombásticas contra a área social e 3 horas depois negaram. Um ministro da Indústria, Comércio e Serviço, na primeira entrevista dele, diz que de indústria ele entende pouco, que é um bispo da Igreja Universal. Eu nunca vi algo Ele entende igual. da indústria da fé. Na verdade, nós temos 2 ministros que têm peso, ou político ou na área que atuam, que é o Henrique Meirelles. Sim. E o José Serra, que, aliás, nenhum dos dois faz parte do PMDB. Não faz parte desse núcleo, que aparece na entrevista, na gravação do Romero Jucá. Então, assim, é um governo desorganizado. O que me chama mais atenção, de fato? O que me chama mais atenção é que o Ministério não tem, fora os 2, nenhum nome de peso, e não se trata, portanto, não é um governo jejum, de alguém que não tem experiência, então isso tem algum significado. Com exceção dos 2, não tem ninguém de peso e não tem nenhum nome que tenha qualquer relação com organizações de massa, de representação de massa, ou que tenha relação com entidades de mediação de massa, como é o caso de igrejas, sim, ONGs, sindicatos. Ele escala como ministro da Justiça o então secretário de Segurança Pública de São Paulo, que é conhecido por ser muito agressivo e violento. Aí ele anuncia esse pacote de hoje, já em meio a um escândalo que derruba o primeiro-ministro dele em 2 semanas. E tendo no final de semana
o primeiro cerco à casa dele, que é o primeiro. Sim. Eu conversei no sábado com o Guilherme Boulos, do MTST, tive uma longa conversa, fiz uma entrevista com ele. Esse é o primeiro evento, os eventos mais pesados ocorrerão nas Olimpíadas. E ele lança esse pacote com um ministro da Justiça que tem esse perfil. O que você espera daqui por diante? Anunciou-se, primeiramente, um governo de salvação nacional, um governo emergencial, com um ministério de notáveis, um ministério técnico. Não foi essa a primeira conversa? E o que nós vimos é o seguinte, que o ministério não tem nada de notáveis, é um ministério político, leilão de cargos, portanto, mais do mesmo, o de sempre, né? Leilão de cargos, pessoas completamente despreparadas para certos ministérios. Concordo com você, com raras exceções. Na área econômica, o ministério me parece mais técnico, mais sério, né? Mas, no mais, o que nós vimos só um pouco de mais do mesmo, ou seja, um ministério absolutamente político. Bom, como se não bastasse isso, em poucos dias, em 2 semanas, nós tivemos acaba com o MIC, vamos acabar com o Ministério da Cultura, volta o Ministério da Cultura. Convidam 5 personalidades e todas mulheres negam. Todas mulheres que negam a participação. E postam nas redes sociais. Nas redes. Desanca o governo Temer, dizendo que é golpista. Hoje tivemos, ontem, a notícia de que uma das maiores cobranças dos desafetos do governo anterior com relação aos mais médicos, ao programa dos mais médicos, aquela história de escravos cubanos, enfim. E o nosso ministro da Saúde, né, disse que isso seria revisto imediatamente, que era uma pauta prioritária, e nem tanto, já voltou. Agora, volta os médicos cubanos. 11 mil casas que eles cortam os contratos já assinados, depois fala que talvez não seja bem assim. Ou seja, é um desgoverno. É o pior governo desde o regime militar, sem dúvida nenhuma. É muito pior do que o governo Collor. E aí que a gente descobre, portanto, que trata-se do sub da sub. É o vice da Dilma. Poderia ser melhor? Tinha que ser o que é. Ou seja, esse é um governo que já começa a ter racha. A questão, voltando à sua pergunta inicial, o mais preocupante é quem vazou. Por que vazou? Quem vazou essa gravação? Qual é a intenção? A impressão que dá é um golpe dentro do golpe. Então, nós estamos vivendo dias muito difíceis, com quebra dos direitos sociais. O que foi anunciado hoje, nós retornamos para os anos 80, Sim. antes da Constituição. Sim. Não é pouca coisa. Daqui a pouquinho chega no chão da rua. Daqui a pouquinho o trabalhador, o taxista, aquela pessoa que tem uma pequena vendinha, um comércio, a pessoa que vende sanduíche na rua, eles vão sentir. Eles vão sentir o que é esse pacote. E o mais grave, me parece o seguinte, eu acho que tentou-se vender aí uma ideia de que a coisa, o próprio Temer falou isso, isso nós resolvemos, parece que é simples, vamos tirar o Jucá, tudo bem, mas não é só isso. Aliás, tirar o Jucá é o mínimo, tirá-lo do ministério, afastá-lo do ministério, né? E mesmo uma prisão, que é iminente, uma prisão, uma cassação, isso é o mínimo que nós podemos esperar, né? Inclusive até uma questão de isonomia da justiça, nós tivemos aí agora, recentemente, o Delcídio, punido por algo parecido, né? Mas não é só isso, eu acho isso muito pouco. A gente tem que analisar a gravidade da coisa. Essa gravação, ela tem trechos assim, de arrepiar, né? Ela deixa claro, não é apenas uma suspeita, em certos momentos fica claro a existência de um complô, de um golpe para desestabilizar uma presidente com o objetivo central de proteger envolvidos na Lava Jato. E são 5 ministros, esse foi o primeiro, restam 5 ministros que são réus ou têm acusação contra eles de corrupção. Então, assim, o fato é, o que é que a gente pode tentar interpretar do que está ocorrendo? O fato é, em primeiro lugar, a instalação desse governo se dá com o objetivo
do ponto de vista empresarial, principalmente da Fiesp, de anunciar esse pacote que foi anunciado hoje. Em primeiro lugar é isso. Esse é um dos objetivos, não é o essencial ou não é o único. Hoje ele cumpriu um pouco essa tarefa. O problema é que esse objetivo vai destruir o mínimo de segurança social de políticas que nós temos de Estado no Brasil. Bom, essa é a primeira questão. O segundo interesse, sem dúvida nenhuma, está ligado ao baixo clero. No baixo clero, nós temos alguns problemas graves. A negociação, pelo que saiu na imprensa, tem a ver com essa história do Jucá, de se tentar abafar as investigações que poderiam estar prosseguindo com a Operação Lava Jato contra ao redor de 80 a 100 deputados. Mas não é só isso. O site R7, muito conhecido, uma rede importante de jornalismo, divulgou 2 dias antes do processo de impeachment ser julgado, ser avaliado pelo plenário da Câmara, antes do Senado, divulgou fotos de uma garota de programa de Brasília, que é uma professora de educação física, dizendo que ela tinha envolvimento com vários deputados, e ao final dessa matéria, que qualquer pessoa que está nos assistindo pode acessar nesse momento, ela está no ar, o advogado dessa menina diz que no momento certo ela vai falar sobre qual deputado se envolveu com ela. A informação que tem nas lideranças partidárias é que isso foi utilizado como uma chantagem para a mudança dos votos, porque até hoje não ficou muito claro por que de repente a Folha de São Paulo, no início, na manhã do dia que teve a votação, dizia que passaria o impeachment por 5 votos e passou por 20. Então, ninguém sabe direito o que aconteceu. Mas o fato é que esse é outro bloco de demandas e de negociatas. Nós temos um terceiro bloco, que são acordos partidários. E aí parece que tem um acordo mais complexo, que não passa por nada disso que eu falei agora, que é o acordo com o PSDB. É um acordo instável, porque parte do PSDB não queria se envolver com isso, que é o caso de Aécio Neves, mas não é só ele. Parte estava afoito para fechar o acordo, que é o José Serra, e até agora parece muito instável. Então, o que eu quero dizer é que existem muitas prendas para serem pagas pelo governo Temer, e ele parece não ter estofo e força suficiente para conseguir lidar com essa situação. Qual é a saída? Antecipação das eleições presidenciais. Aí que eu queria chegar. É a única. Você acredita Mas a antecipação das eleições é uma costura complicada, não é tão simples assim, né? A antecipação tem 2 sentidos. Tem um sentido para nós, cidadãos, que não estamos negociando nada com esse governo de plantão. Ela simplesmente teria um significado, digamos assim, moral, que significa a gente fazer um pacto de novo no país para a gente decidir quem é que governa a nossa nação. Ou seja, do ponto de vista do eleitorado, da cidadania, olha, já brigamos demais, apitamos, já batemos panela, saímos correndo, né? O que é? Vamos acertar tudo e vamos falar o seguinte, olha, agora vai ter candidato, a gente faz esse acordão, essa assembleia que chama eleição, e aí quem ganhar... Acordão nacional. Pronto, vamos zerar o jogo. Do ponto de vista do Congresso e dos partidos, e essa situação que nós estamos vendo aqui, e cada vez vai ficando mais nítida, de fato foi um golpe. Mas agora ninguém mais acha que isso é um discursinho, teoria conspiratória. Agora eles falaram que foi uma conspiração. Bom, pois bem, do ponto de vista dessa lógica política partidária, que é um sistema muito corroído hoje, a ideia, eu não sou ingênuo, a ideia de antecipação é uma chantagem. É um segundo turno para negociata de voto para apoiar o Temer. Então, assim, se começar a aparecer, e parece que está começando a ter algum tipo de discussão no Congresso sobre parlamentarismo ou antecipação. A ideia que vai surgindo nesse meio político não é exatamente vamos fazer para valer. É mais ou menos o seguinte, o governo está descarrilhado, ele só tem notícias ruins, ele está atabalhoado, é um governo fraco, frágil, moralmente agora em suspeição. E aí você pega e começa a ter articulações no Congresso, que é pior do que o governo Dilma, chantageando, dizendo, vamos colocar em pauta essa discussão de antecipação.
das eleições. E isso vai obrigar o governo, que já é frágil e está tentando segurar a água que está vazando barco afora, vai ter que fazer uma nova rodada de negociação. Então, eu sinto que são duas discussões diferentes. Uma é com a gente, com os cidadãos. Vamos tentar reconstruir a paz? Vamos tentar nos recompor? Aí é uma discussão de energia moral da sociedade civil. Claro. O lado de lá vai fazer outra coisa, com a mesma pauta. Eu não tenho dúvida. Olha, para quem pôde constatar, pôde ver, sentir, como nós sentimos aqui agora, a capacidade de manobrar da nossa classe política, tudo pode ser esperado. Pode. Então, veja, eu acabei de postar na minha fanpage, na timeline, um pouco o que eu considero que devem ser os próximos passos desse script maluco, né? Dessa corrida maluca. Samba de crioulo doido. Eu acho que basicamente o que deve acontecer agora é o seguinte, deve-se acelerar essas reformas de desmontagem do que se chamava nos anos 90 Custo Brasil. E que nada mais é do que a pauta apresentada em junho do ano passado pela Fiesp-Firjan, que ganhou o nome de Agenda Brasil. E que depois ganhou o nome pelo PMDB de Uma Ponte para o Futuro. Ponte para o Futuro. É a mesma agenda, é uma agenda ultrapassada dos anos 90. Eu acho que eles vão acelerar. E vai ter um impacto social muito grande. Esse é o primeiro momento. E vão acelerar por quê? Primeiro porque a Fiesp deu 3 meses só para o Michel Temer. E saiu na imprensa. E o segundo é por causa das Olimpíadas. Ou seja, o governo já está absolutamente desgastado internacionalmente. Eu estou dando entrevistas, mais ou menos 2 a 3 entrevistas para jornais do exterior por dia, né, por causa da crise. Cientista político virou oráculo, né? A gente está dando até receita para cachorrinho. Mas o fato é que a imprensa inteira já tem uma posição absolutamente, uma opinião formada sobre o que é esse governo. Todos falam em golpe. Até hoje, Japão, Holanda, França, uma forte expressão todos, internacional. os Estados Unidos, todos falam. Os programas de talk show tipo Jô Soares dos Estados Unidos, todos estão rindo da imprensa brasileira. Tirando piada. É verdade. Bom, então, o fato é, eles vão tentar acelerar. O impacto sobre essas medidas deve ocorrer daqui 2 meses. Quer dizer, vai chegar no bolso mesmo do trabalhador, não é de imediato. Ela vai chegar por volta de julho, agosto. Aí começam as Olimpíadas e as manifestações organizadas. A minha impressão, pela composição do governo, como eu disse, é que a reação do governo vai ser muito violenta, como nós não víamos desde os anos 90. Vai ser muito, muito violenta. Possivelmente ele vai lançar a mão da lei antiterror. E aí então nós entramos no desgaste do governo. Porque com essa reação, tendo eleição municipal, muitos deputados vão se assustar com o que pode acontecer com o deputado da base dele, os vereadores da base dele, que serão os cabos eleitorais em 2018 para a reeleição. E aí nós vamos começar a ver as defecções. Portanto, o que eu estou sugerindo é que possivelmente esse governo vai começar a ter o seu pior momento por volta de setembro, outubro, com certeza 2017. Até lá, muita água para correr debaixo da ponte, né? Dessa ponte instável, né? No momento. Mas nós confiamos na capacidade do povo brasileiro de resolver tudo com o diálogo. Nós somos muito melhores do que eles. Com civilidade. E tem mais, Deus é brasileiro, embora o papo seja argentino. Obrigado, Vandar Reis, pela sua presença, por atender o nosso convite. Nós vamos fazer mais um intervalo, voltamos num minutinho.